Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já parou para pensar que você paga imposto quando você ganha, você paga imposto quando você gasta, você paga imposto quando você poupa, você paga imposto quando você investe e você paga imposto até quando você morre? Meu Deus, eu não vou poder mais viver de renda, eu não vou poder mais superar a inflação. Calma, quais são os prós e contras em relação à tributação de dividendos? Se você quer colocar o pé na renda variável, se você já tem dinheiro investido na renda variável, eu aconselho você ficar até o final desse vídeo, porque vai impactar bastante nos seus investimentos, mas não precisa ficar preocupado que eu vou te explicar da melhor forma possível, da forma mais simples possível. Olá para você que faz parte do time O Milhão e quer saber a respeito sobre a tributação dos dividendos. E se você não faz parte desse time, se inscreve aqui no canal, manda esse vídeo para todo mundo para falar a importância desse assunto. Como a gente reparou, esse assunto sobre a tributação dos dividendos está bastante polêmico depois que o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre a tributação dos dividendos e também falou sobre as 3 a 4 privatizações aí nos próximos 90 dias. A gente tem que entender que essas divulgações viraram polêmica porque o ministro ele divulgou muitas informações muito impactantes em um curto tempo. E eu vou deixar a frase aqui do lado que ele falou a respeito da tributação de dividendos. Calma que eu vou explicar essa frase que ele disse, mas primeiro eu acho legal de compartilhar a respeito sobre o surgimento dos impostos. Bom, à medida que o governo cresce, ele precisa de mais dinheiro, mas não é o que está acontecendo agora. Então, de acordo com o livro que eu li, os impostos eles surgiram nas épocas das guerras antigas, quando o governo ele não tinha dinheiro para comprar equipamentos, então ele começou a cobrar impostos sobre os trabalhadores para comprar essas armas. E à medida do tempo que ele foi percebendo que estava beneficiando a ele só foi aperfeiçoando essas técnicas de imposto. Agora, para você que caiu de paraquedas, vamos entender o que é dividendos e por que eles não são tributados como outros investimentos na renda fixa, como o Tesouro Direto. Dividendos é basicamente o lucro que a empresa tem dividido entre seus acionistas, ou seja, se a empresa tem lá no mês um lucro de R$1.000 e ela tem 10 acionistas, então ela vai distribuir no mês para esses acionistas R$100 para cada um. Mas por que os dividendos não são taxados? Basicamente, a empresa, antes dela distribuir o lucro para o acionista, ela já paga impostos, como por exemplo, o CSL, mas eu não vou entrar em detalhes. Então, depois que ela paga esses impostos, ela distribui entre os seus acionistas ou reinveste nela mesma. Então, por isso que os dividendos não são taxados e você não precisa pagar esses impostos. Então, na hora que cai na sua conta, a empresa já pagou esses impostos, então você não precisa de pagar de novo. Mas agora, esses dividendos correm risco de ser tributados, ou seja, o lucro que você tem com eles, você vai ter que pagar uma parte ao governo. Mas aí você deve estar pensando assim, poxa, mas a empresa já paga os impostos e eu vou ter que pagar também? Isso para mim é uma bitributação. E para você que não sabe o que é bitributação, é basicamente você cobrar 2 vezes um imposto sobre determinada coisa. Mas hoje em dia, o que é permitido bitributar? Hoje a lei brasileira ela abre uma exceção para permitir a bitributação sobre alguma coisa em 2 situações. Em casos de emergência, como por exemplo de guerra, ele pode cobrar impostos muito altos, ou em caso de bitributação internacional, que é quando 2 países cobram imposto sobre determinada renda, lucro ou dividendo. Acho que deu para entender, né? E como não é muito interessante para o investidor pagar 2 vezes um imposto, o governo diz que basicamente vai tributar os dividendos, mas que vai diminuir os impostos que a empresa vai pagar. Ou seja, a empresa vai ter mais lucro, vai distribuir mais dividendos e vai acabar compensando aí essa tributação. Mas sempre tem um mas aí, a gente não sabe se realmente isso vai dar na mesma, porque se fosse para dar na mesma, eles não fariam nada, então a gente tem que ficar de olho em relação a isso. Inclusive tem rumores aí também que vai diminuir o CSL, que é o imposto que a empresa paga, para 15%. Mas como eu disse, são rumores, a gente tem que ficar atento a isso. Em alguns países, por exemplo, como os Estados Unidos, os dividendos já são tributados, porém eles são compensados com uma cobrança de imposto menor. Mas a gente tem que pensar por um lado que
a empresa ela vai ter mais lucro, mas se ela reinvestir em si mesma, isso pode ser bom a longo prazo, porque ela vai ter a valorização, mas para o investidor que quer receber esses dividendos hoje, talvez pode ser um prejuízo, porque ele vai receber menos dividendos. Então, dois prós em relação à tributação de dividendos é que as empresas elas vão ter mais lucros e também oportunidades não vão deixar de existir. Então, se você está querendo aí desistir por conta dessa notícia, não desista, porque oportunidades no mercado de investimento sempre tem. Então, é só você ficar atento. E contras é que mesmo existindo essas alternativas, talvez não seria uma boa opção, porque mesmo a empresa reinvestindo em si mesma, talvez isso não anularia, talvez isso não daria na mesma de como é hoje. E outro contra também é que o nosso empenho em investir talvez diminuiria um pouco, porque a gente teria que pagar impostos. Então, para quem recebe dividendos, ele não vai receber tudo aquilo que ele receberia, ele vai ter que pagar esses impostos ao governo. E sobre as privatizações que ele disse nos próximos 90 dias, aos olhos do mercado isso é uma coisa boa, porque a empresa ela ganha um pouco mais de reconhecimento, então os investidores ficam mais de olho por melhorar a gestão e tudo mais, mas a gente tem que ficar atento a cada caso. Deixa sua opinião aí nos comentários, comenta aí embaixo o que você acha sobre essa reforma, incluir a tributação dos dividendos, se você concorda, se você discorda, o porquê, que eu tô curioso para saber. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo quais os próximos conteúdos que vocês querem. Um abraço e até o próximo vídeo.